vocês acham que a Virgínia se tornou a rainha da narrativa? Porque tudo que ela fala e faz e posta tem motivo. Ela falou um mês sobre comer ovo, que não aguentava mais comer ovo nos stories, até que magicamente ela apareceu com uma marca de whey. Só para falar que ela não precisa mais comer 38 ovos e agora ela pode comer só um scoop de whey, que é a mesma coisa. E o que isso deu a entender? Deu a entender que vocês, a partir de agora, têm que olhar para o serviço de vocês e falar: como que eu posso falar sobre o que eu faço sem somente falar sobre ele? Eu ensino para os meus alunos que eles não têm que vender o produto e o serviço deles. Eles têm que revender a solução que aquilo traz para aquilo. E eu não vendo foto e vídeo. Foto e vídeo todo mundo faz, todo mundo tem um celular. Eu vendo autoridade. Eu faço com que a pessoa saia de um evento simples, com fotos de celulares, para um evento que às vezes tem o tanto de gente que tem a gente, parecer que tem 1000 pessoas. Eu faço ela estar no palco com uma foto que ela nunca fez em outro lugar. Que ela vai ser olhada com outros olhos. Que as pessoas vão ter valor nela apenas com um clique diferente que eu faço. Vocês não gostariam de ganhar mais dinheiro, ser mais reconhecida, vender mais, se eu te entregasse uma foto e falasse para você, ó, a partir disso as pessoas vão te olhar com outros olhos e você vai ter mais valor? Seria super legal você ganhar mais dinheiro com isso? É muito mais legal falar isso para você ou falar assim, vamos fazer umas fotos, seu perfil vai ficar show de bola, fica bonitão. O que eu quero, perfil bonito? Aí a partir do momento que eu te falo o quê? Você vai ganhar mais dinheiro se as pessoas te olharem com outros olhos no Instagram, você fala, nossa, faz sentido, eu quero. Então isso é a comunicação, é saber o que falar para a mesma coisa. E a gente vai falar muito agora sobre isso. Todo mundo é da área da beleza, saúde e estética. Quem não é, não se preocupe, isso encaixa para você também. Beleza e saúde vendem confiança, mas não vendem procedimento. Uma coisa que eu aprendi fazendo os materiais para a Betânia, que é assim, videomaker, produtor, ele faz tudo para todo mundo. E a gente demora um processo até entender como realmente vender o produto para aquela pessoa. E o que eu entendi vendendo procedimento, vendendo botox, vendendo bioestimulador de colágeno, vendendo CO2, laser Lavian, sei todos agora. Sei fazer um pitch de vendas para qualquer um deles. Tá com problema de poros abertos? O que eu quero dizer com isso? Inclusive eu fiz CO2, se vocês repararam, eu tô com a cara meio pós-efeito já, tô com a cara meio, como que fala? Tá queimadinha, né? Então já tô voltando ao normal. Mas por que eu fiz um CO2? Se a Betânia chegasse para mim e falasse assim, olha, eu tenho um laser de CO2 com uma tecnologia italiana que não sei o que, eu falo, show de bola, massa, mas eu não quero. Vai ficar queimado? Não quero. Só vi por contras sobre isso. A partir do momento que ela olhou para mim e falou assim, amor, você precisa fazer isso porque essas marcas de acne que te incomodou a adolescência inteira e agora está te deixando mais feio, as pessoas estão te olhando com olhos ruins porque sua cara tá feia. Está feio? Ela falou assim, existe um laser, cara, você não precisa saber que laser que é só um laser que nem dói tanto e vai deixar sua cara muito linda, só faz 3 sessões e já vai resolver. Eu falo, nossa, eu quero isso. Ou seja, ela não me vendeu o laser de CO2, que é uma máquina desse tamanho italiana, eu não tô nem aí. O seu cliente não está aí para a máquina que você usa, para a agulha que você usa, para a marca de botox, alguma ou outra que é muito específica, vai falar assim, eu não quero na bote, eu quero na bota, eu quero botox mesmo. Pouquíssimos. O que eles querem é que você resolva o problema deles. Então, se o seu cliente, o seu paciente quer que você resolva o problema dele, você não vai vender mais o procedimento, você vai vender a solução. E eu vou explicar isso para vocês hoje e amanhã, depois na outra aula, sobre como você constrói um roteiro. E lá nesse roteiro eu vou explicar para vocês uma coisa fundamental que é, se você quer que a pessoa queira algo, você precisa fazer com que ela pense que ela precisa disso. E como que a gente faz isso? No marketing, existem 2 formas. Uma é, a gente pode gerar desejo nela. Existem alguns nichos, ainda mais esses gurus que fazem a galera ficar milionária, sabe? O que eles aparecem? Um Porsche, uma Ferrari,
e fala, você vai ganhar dinheiro de uma forma muito fácil, em casa, sentado. Você fala, nossa, desejável ficar milionário assim. Essa é uma forma. E sabe qual é a outra forma? Alguém tem um chute? Não? Você vai problematizar isso. No X-Business a gente vendia como? A gente falava assim, você está aí, final do ano, cheio de boleto para pagar, não sabe como vai pagar os seus boletos, funcionário te processando, chega no final do ano, não tem dinheiro no caixa, você não sabe o que vai fazer, janeiro é o seu pior mês na área da estética, você está desesperado, você não sabe o que você vai fazer para conseguir bater o faturamento de novo, você pode até falir na metade do ano se você não resolver. Não é essa a sua realidade? E aí a pessoa fala, nossa senhora, é isso mesmo, estou com muito problema, às vezes não é nem tanto problema assim, mas ela vai imaginando. Quando você coloca dor, é pesado isso, marketing é assim mesmo. Quando você coloca dor na pessoa e a pessoa se identifica com essa dor, a gente chama isso de gancho. Eu ganchei ela, eu segurei ela. E eu vou explicar bem isso para vocês. Então, se você souber como o seu procedimento, a sua solução resolve, olha para o que ela resolve e olha a dor dessa pessoa. A minha dor era buraco de acne muito fundo, nada resolve. Então, se você está com esse buraco de acne que está te cansando, você não sai de casa, às vezes a gente faz você vai passar uma maquiagem na sua cara, no seu rosto, ela está craquelada, sua pele está ruim, você não quer nem tirar mais foto, porque a sua foto fica feia. A pessoa fala, nossa, é isso. Aí a gente fala que tem que dar uma facada na pessoa. Você dá uma facada nela. Quando você ferir ela, você fala assim, ai. Aí a gente fala uma coisa pior ainda. Você gira a faca. O que quer dizer isso? Depois que você fisgou ela com a dor, ai, doeu. Você fala, mas pode piorar se você não fizer nada. E aí quando piora, a pessoa fala, nossa, realmente, eu preciso disso. Fala pra mim, Roger, o que eu preciso fazer? E aí, na outra aula, eu vou explicar para vocês como que a gente resolve isso. Como que a gente mostra para ela que a gente vai querer isso. Só não vou falar isso agora porque vocês precisam entender um pouquinho mais sobre comunicação. Deixa eu dar um exemplo para vocês de profissionais que eram excelentes, mas invisíveis até mudarem a comunicação. Vocês conhecem essa mulher aí, né? Todo mundo conhece ela? O que ela era? Ela fazia cílios, né? Micropigmentação, correto? Sobrancelha, micropigmentação. É isso. Quantas milhões deve ter no Brasil que fazem isso? Muitas. Quantas que fazem melhor que ela? Muitas. Tem mulher assim que ninguém nem sabe, que é apavorante. Só que o que a Natália fez de diferente das outras? Ela entendeu que ela precisava ser uma boa comunicadora. Pessoas que são bons comunicadores, eles estão sempre à frente de todas as outras pessoas. Por quê? Quem é visto é lembrado. Como que eu vou provar que você é boa se você não tem em lugar nenhum mostrando que você é boa? Em lugar nenhum ninguém fala de você e nem você fala de você mesma. Nem você mostra. Ah, Roger, eu faço antes e depois. Antes e depois? Beleza. É uma das coisas. Agora, se tem um antes e depois, e você mostrando, falando para a pessoa, se o seu rosto ele é assim, se você passou a sua adolescência inteira sofrendo com acne, agora o seu rosto está assim, você fala, nossa, lembre-se, as pessoas se conectam com pessoas. Vocês acompanham o mundo do sei lá, marcas, por exemplo, Reserva, CIMED, conhece CIMED? Quem que é o dono da CIMED? João Adib. Vocês conhecem a Prate Dona Duzi? Quem que é o dono da Prate Dona Duzi? São duas farmacêuticas. Uma Prate lá de Toledo, super grande, gigante. CIMED também, gigante. Mas todo mundo sabe quem que é o João Adib. Você acha que o João Adib precisava estar lá? Em um momento como CEO? Não. Eu não quero aparecer lá na frente. A partir do momento que disseram para ele, se você aparecer você vai ganhar mais dinheiro, o bicho não sai de lá. Ele está em todos os lugares. E ele tem um jeitinho, o jeitão dele lá meio estranho, eu acho ele meio diferente, mas ele está lá, aparecendo. A dona da Magazine Luiza por muito tempo apareceu, o velho da van, o cara, ele é demais. Ele, que cara aleatório, o cara já é bilionário, fatura, sei lá, 70 milhões por dia, mas ele está lá, aparecendo, comunicando, sendo uma pessoa influente. Então,
Se os caras que são gigantescos estão se esforçando todo dia para criar conteúdo, aparecer para vender mais, por que nós, meros mortais, não podemos fazer o mesmo? Esqueçam uma palavra. Esqueça, eu quero dizer. Vocês não precisam ser os maiores de todo o universo, serem a Virgínia do ramo de vocês. Vocês só precisam ser influentes para a comunidade de vocês. Se vocês têm 5.000 seguidores, e são 5.000 seguidores que acreditam em você, você já é a melhor comunicadora possível. Tem gente vendendo horrores de dinheiro com 2.000 seguidores, porque elas são comunicadores para o grupo dela. Antigamente era muito legal, a gente falava assim, tem que contratar influencers gigantescos para minha marca. Aí contrata o Carlinhos Maia, fala para 8 milhões de pessoas e ao mesmo tempo não fala para ninguém, porque ninguém é o teu cliente. Aí começaram a contratar a Sabrina, que tinha 10.000 seguidores, mas era da região de Maringá, e as pessoas, nossa, eu gosto dela, vai lá, então eu vou lá também. Então quando você começa a entender que a comunicação e a influência andam juntos, e que você pode fazer parte disso, sendo do seu jeito, tudo vai mudar. Tudo. Essa aqui é uma frase muito, muito importante. Como sua fala define seu público e seu preço? O que eu quero dizer com isso? A nossa roupa comunica. O nosso cabelo, quem tem cabelo, comunica. A nossa roupa, nosso cabelo, nossa maquiagem, nossa voz, o nosso tom de voz, as nossas gírias, o jeito que a gente fala, tudo que a gente fala, ou como a gente fala, define o nosso público. E o que eu quero dizer com isso? Quando você começa a falar e aparecer, comunicar, você cria rapport. Já ouviram falar disso? Não? Resumindo, rapport é quando você cria um espelhamento com a pessoa se identifica com você. Ela se identifica tanto que ela cria uma conexão com você. E aí quando cria uma conexão, ela começa a acreditar em você. Então na internet você tem que fazer com que as pessoas acreditem e você tenha semelhantes. Esqueça que vocês vão atingir todo mundo. Ninguém atinge todo mundo. Nem uma palestra que todo mundo gosta, se gosta. Mesmo se vir aqui o Harry, que todo mundo ama, alguém vai falar assim, não, o cara é cabeludo demais. Tem cabelo demais. Ou seja, a gente nunca vai agradar todo mundo. Mas a gente pode criar a nossa comunidade. O jeito que eu falo aqui é realmente o jeito que eu falo lá fora. E as pessoas me conectam. E tem pessoas que olham pra mim e falam, não, esse cara aí fala muita gíria, é muito careca, fala nada a ver, eu não quero não. Ou seja, eles criam comunidades. Então vocês têm que entender que o jeito que vocês falam, a personalidade de vocês, ou a que vocês vão criar, vai definir para qual público que vocês vão atender. Roger, eu não consigo vender high ticket. Aí vai olhar, o perfil da pessoa é zerado, a pessoa não se veste bem para o público dela. Eu quero atender só classe A. Aí vai ver o lifestyle dela não é de classe A. Como que a classe A vai comprar de você? Quer dizer que a classe A é a que mais dá dinheiro, a que vende? Não. Classe B, C dá muito dinheiro e às vezes você se conecta com ela. A Betânia tem muitas clientes que são autônomas que assim, vida normal. Só que quando elas vão lá, a Betânia trata elas como rainha. Só que ela olha para a Betânia como uma deusa e ela chega lá e ela é tratada como rainha. Rapport tá ali. A Betânia é muito boa em comunicação. Quando a pessoa entra lá, ela não sai sem comprar alguma coisa. Mas não que a Betânia está querendo forçar, porque ela faz ela entender que ela realmente precisa. A gente recebeu um feedback uma vez que a mulher disse que ela foi numa clínica super charmosa, assim, ela tinha dinheiro, mas ela se sentiu mal, ela não se sentiu bem, ela foi mal atendida, a comunicação da mulher, da atendente já não foi legal. Imagina, a atendente, a recepcionista já atendeu ela estranha, a biomédica responsável já atendeu ela estranha. Quando ela viu, ela falou, não é meu lugar. E aí quando você olha para a sua empresa, você tem que entender que tudo tem que comunicar. Se você é uma pessoa boa profissional, ou se você fala bem, a sua recepcionista também tem que falar igual a você. Ela tem que transmitir a mesma energia. Porque imagina você, paciente, chegando lá, a recepcionista totalmente estranha, você já fala, não quero não. Às vezes no primeiro impacto. Às vezes o primeiro impacto não é nem ali, é lá no Instagram. A pessoa olhou você falando assim, já não gostei. Então a gente tem que cuidar, porque é tudo conectado. A gente só não repara, a gente acha que cada uma coisa é uma só. Cada detalhezinho importa. Transforme um procedimento simples em algo de alto valor, só mudando a forma de explicar. É o que eu estava falando.
Não é o que você fala, mas às vezes como você fala. Me dá um exemplo de um procedimento, alguma coisa que vocês fazem aí. Qualquer coisa. Obrigado, pessoal. Vocês são muito participativos. A harmonização íntima? Calma lá. Eu tenho vergonha. Me dá uma outra coisa. Fala, um botox. Pô, botox faz todo dia. Você me deu o pior. Me explica mais, peraí. Fala aí. Eu trabalho com harmonização íntima feminina e trabalhava com masculino também. Porém, agora eu só atendo feminino, né? Dentro da harmonização íntima feminina, eu consigo fazer o clareamento da região íntima, tratar a foliculite, eu consigo tratar o murchamento dessa região, a flacidez, falta de lubrificação, quando a paciente tem parto normal, né, e tem a cicatriz, depois do parto a gente consegue melhorar. Quando já está na menopausa, que começa a ter ressecamento, ter fissura, a gente consegue tratar. Faço bioestimulador, fios, botox, tudo na região íntima. Tudo que eu consigo fazer no rosto, eu faço na região para rejuvenescê-la. Não, calma lá, não é todo mundo, calma. Depois vocês conversam, cara. E o homem, a gente consegue aumentar até 5 centímetros. Aê! Só tem eu. Aê! Amor, tem alguém lá? Entendi. Você tem uma coisa que é muito boa. Por quê? Na internet algumas coisas viram. Isso aqui é meio que fugindo disso, só para te explicar. Na internet tem algumas coisas que viralizam muito forte. Que são polêmicas e coisas que ninguém quer falar. Coisas que ninguém quer falar pode ser muito diverso. Ah, que bonitinho. Quem que tirou isso aí? Oxi. Vai lá. Vai me filmar na rua. O que está acontecendo? Desculpa, galera. Ó, pessoal, vocês estão vendo, né? Eu fiquei curioso. Também tô, vai. Mostra isso aí. Continua aí, Globo. Sim, vou continuar. Olha esse desgraçado, né? Sabe que é um careca? Pô, bonito mesmo, hein? Não foi você, Não. Não vou nem falar que fui, né? Que vai que. É curioso, né? Ele não é ciumento. Tá, é uma letra rosa, então. Mas ele não é ciumento, sério mesmo. Tem muito orgulho de você. Certeza que vai ser um sucesso. Te amo, meu irmão. Ah, que bonitinho. Que bonitinho. Você é meu irmão. Ele não é ciumento, gente. Sério mesmo. Respirei. Deixa eu voltar na linha de raciocínio. Você tem uma coisa que é muito boa. Você fala muito sobre isso? Mas como que você fala? Você fala assim, você que gostaria de reformar a sua região? Você fala dessa forma ou não? Bem desinibida. Pensa assim, ó. O quão absurdo, isso aí é uma coisa que você tem que bater no peito. O quão absurdo eu posso falar de algo para chamar atenção. Então, eu tô com vergonha um pouquinho de falar assim, mas se você tiver isso, quando você pega o absurdo e joga, é tão impactante que você fala assim, nossa, eu preciso parar para ver isso aqui. Então você tem vários itens que você pode fazer vários vídeos só sendo absurda no começo. Absurda mesmo. Vai sair com o boy, não sei o que lá, e aí bota uma foto meio borrada assim, a pessoa fala assim, nossa, sim, é isso que eu estou sofrendo. Chega na hora e o tamanho é triste. Aí você bota lá assim, negócio. É isso. E eu tenho certeza que você tem muitos clientes, e vai ter muito mais. Só que a maioria deles não vai lá comentar assim, é isso mesmo, doutor. Mas eles vão te mandar uma mensagem, com certeza. Você pode marcar os amigos. Assim. Sim. Perfeito. Sabia.
Uhum. Só que eu vejo que a iniciação é um tabu. Mulher não, por exemplo, eu vejo, não aceita que a religião precisa melhorar. Todos os homens e todas as mulheres têm algo que Pode podem melhorar. melhorar. Uhum. Não existe nada Perfeito. Só que eu vejo que ela não consegue falar isso, muito menos os homens. Perfeito. Então você tem, se você não segue, você não conecta. Então, se você também segue caminhona, daí tem as brincadeiras que tem em cima também. E se você pensa assim, na internet tudo tá a uma arrastada para cima. Se você for absurdo o suficiente para segurar os segundos primeiros e depois você for séria, esse tempo atrás eu vi um doutor que ele falava sobre isso. Ele falava assim, tá com um problema na sua rosquinha, que eu não sei o que, você já viu ele? Tudo serião, já viu isso? E ele conectava porque ele era muito absurdo no começo, depois ele explicava calmamente. Então às vezes o seu estilo de comunicação é ser mais centrada, mas deixa isso para metade para frente. No começo tem que segurar a pessoa. E aí que entra a comunicação, o jeito que você vai falar. Tem que ser absurdo. Use objetos para mostrar, para impactar. Pega uma banana pequenininha, uma banana grande. Putz, já vai ser super impactante. Pega alguma fruta assim que pareça, sei lá. Eu estou indo longe. Você tem lá? Joga. Ih, cuidado com o Facebook e o Instagram para não te bloquear ela. Dá uma... Mas eu entendi. Vocês entenderam que ela tem um negócio legal, mas vocês também têm. Vocês só precisam entender como eu vou fazer isso. Eu poderia sentar cada uma de vocês e falar, ó, você tem que fazer isso. E como que a gente faz? Parando o que a gente está fazendo do dia a dia, saindo um pouco do operacional, sentando numa mesa e falando, vamos pensar, vamos botar a cachola para funcionar. Vai lá colocar, eu vou explicar depois para vocês, colocar todos os itens que eu vendo, os serviços, e agora eu vou falar assim, como eu posso falar que a pessoa pararia o tempo dela para ouvir isso. Se for começar um stories, não é oi, tudo bem, é tipo, tem que ser intencional, tudo tem que combinar. Mas eu vou explicar mais para vocês, a gente vai ter mais tempo para conversar sobre isso aqui. O que podemos comunicar para vender? O jeito errado, que é o jeito que todo mundo normalmente acha que funciona. Quer vender a técnica. Ah, eu tenho uma técnica exclusiva, não sei o quê. O nosso paciente, ele nunca está nem aí pra gente. Ele nunca está nem aí pra gente. A partir do momento que a gente fisga ele pelo que ele realmente quer, que é a percepção de valor daquilo que vocês fazem. Ou seja, se eu, do meu ramo, falar para ele que eu tenho uma FX30, câmera Cinema Line com lentes de 10 mil, não estou nem aí, nem conheço, estou nem aí. Agora, se eu mostro para ele qual é a diferença dele gravar com o celular dele e ele ter um vídeo feito comigo, só mostrando visualmente para ele e falar, agora eu entendi, porque eu mudei a percepção dele. Se eu só falar para ele da câmera, ele não sabe. Você sabe qual é a diferença da câmera do iPhone 11 para o iPhone 17? Sabe? Nenhuma, né? Quase nenhuma. Porque é muito pouco você perceber. Mas se eu às vezes pegar e mostrar para você, ó, essa aqui é a foto do iPhone 11, essa aqui é a foto do iPhone 17. Aí você fala, agora realmente. Então comunicação não está só no que a gente fala, mas também no que a gente mostra. Por isso que eu falei para ela da banana, do negócio dela ali. Se ela falar é uma coisa, agora se ela falar e mostrar é outra coisa. A Anice, ela vende marmita, né? Marmita congeladas, assim, que agiliza a vida da pessoa. Se ela fala assim, você quer comprar marmita? Não, não quero. Quer facilitar o seu dia a dia corrido, que você não tem tempo nenhum para cozinhar, em apenas 5 minutos você consegue almoçar? Quer. Aí a pessoa ainda tem que agregar mais um pouco de valor, mas será que é bom ou ruim? Se ela pegar e mostrar aquela marmita congelada saindo do micro-ondas, do congelador, não é bonita. Agora se ela já tiver um prato empratada, bonitinha, é aquela comida pronta, é daquele jeito, agora eu quero. Então vocês estão entendendo que comunicação é você entender como falar e como mostrar. Você vai fazer uma pergunta, pode fazer. Tem microfone? Tem microfone. Aqui, ó, achei. Não, aqui, ó, entra. Não, faz tudo. Então, na nossa profissão, tem uma questão muito difícil. Desculpa, qual que é a profissão? A gente é dentista. Tá. Somos especialistas em cirurgia. Uhum. E muitas vezes o paciente já chega pra gente com a dor, né? Não querendo operar. Então ele não vem pela estética. A gente não é estético, é especialista em cirurgia. Extração de dentes, implantes, tudo mais.
Então, tu tem que lidar com a dor do paciente e tu tem que mostrar o teu diferencial. Por que tu faz aquilo mais rápido, de uma forma diferente, e tu tem que levar isso muito pro valor. Nada estético. Então, tu não tem como atrair. Vem aqui extrair um siso, que é lindo. Não tem como, né? Eu tenho uma sugestão para você, que vai encaixar para você e vai encaixar para todas elas. Ninguém vende na hora. A gente vende pelo tempo. Então, quanto mais você for criando percepção de valor, essas dentistas realmente resolvem o problema. Elas são boas, você vai aumentando o valor. O dia que ele tiver o problema, você vai estar na lista dele. Então, e aí eu comecei a ver esse lado, colocar no meu marketing, Isso. cirurgia sem dor, sem sofrimento, que você faz dormindo, não se incomoda, mais rápido, em 30 minutos eu faço a extração que preciso. Lembra de uma coisa, duas coisas. A primeira é, você precisa a partir de agora, se você já não está fazendo, ser a pessoa que vai criar conexão. Lembra dessa palavra? Conexão. A pessoa, ela tem que olhar para você e falar, me conectei com ela. Ela é a que resolve o problema. Ela vai resolver o meu problema algum dia. Eu, por exemplo, eu tenho que tirar meus sisos. Eu acompanho alguns dentistas. Alguns eu tenho certeza que se der algum problema, eu sei que eu vou lá nele. Eu não sei se ele é o melhor mesmo, mas ele me passou essa percepção. Então, às vezes ela não vai te comprar agora, mas em algum momento ela vai. Esse que é o grande problema e benefício do marketing. Algumas pessoas conseguem vender, tipo, se eu vendo produto, eu consigo, tá aqui, compra aqui, tá aqui, compra aqui. Mas outros, que a maioria de serviço, eles vão comprar com o tempo. E com o tempo, eu, por exemplo, tenho uma produtora especialista em produção de eventos. Os meus primeiros eventos que eu fazia, eu tinha que caçar eles. Era muito difícil. Hoje, os caras olham o trabalho no final de um evento, aí eles olham e falam assim, legal. Aí eles vão em outro evento e falam, foi melhor ainda. No terceiro evento, eles falam, cara, não tem como não ser ele. Tem que ser ele. Tem que ser ele. Só que existem muito melhores que eu. Mas pra ela ama. Mas existem no Brasil inteiro, no mundo, muitos melhores que eu. Mas eu criei conexões com elas. Você já foi em algum X-Business, alguma coisa? Eu fui. Você assistiu até o vídeo final ou você foi embora antes? Tudo? Então chega um momento que você vai naquele primeiro evento, você é impactado. Depois você vai no outro, aí você olha, aí você vê um trabalho meu na internet. Quando você vê, tudo se conecta. Então vocês vão ter que ir fazendo. E existe uma estratégia de alcance. Você trabalha com tráfego pago? Não? Vocês têm que trabalhar com tráfego pago. Por quê? Porque o orgânico que a gente chama, que é a gente fazer sem pagar nada, ele vai chegar para certas pessoas. Vocês têm que fazer com que todo mundo veja vocês. Então vocês vão pedir para o seu tráfego pago, gestor de tráfego, vocês mesmos, fazerem esses conteúdos e pagar para eles aparecerem mais. Vocês são de Bombinhas? Eu sou de Bombinhas. Bombinhas, né? Floripa. Então, joga pra galera te ver. Quanto mais... Normalmente a venda acontece 7 vezes quando a pessoa te vê. Mais ou menos, né? Se te viu 7 vezes. Te viu uma vez na rua, te viu uma vez não sei o quê, te viu uma vez ali, essa pessoa está em todos os lugares. Então, conexão, percepção de conexão. E vai fazendo. Eu tenho uma outra dúvida que eu sinto dificuldade. A gente faz muita parte cirúrgica, mas eu faço também minha parte de harmonização. E aí a odontologia engloba muitas coisas. Tu faz desde o básico até o avançado, e aí parece que o paciente te linka só com algumas coisas. Tu acha que seria interessante a gente focar em um nicho para divulgar o nosso trabalho? Ou daria para englobar o todo? De vários procedimentos, eu digo, né? O ideal é que você seja referência de uma coisa. Para a pessoa falar assim, ela é a melhor em... Me fala uma especialidade que você adora, que você fala, isso aqui me dá dinheiro e eu sou muito boa. Implante. É a melhor de implante. A melhor, eu só vou buscar ela. E tem que ser o que você mais ganha dinheiro também. Porque aí, a partir disso, a ramificação vai indo para outras coisas. Se você fala de tudo e vende tudo, ninguém sabe quem você é e você é tudo. Você é tudo. Então você não tem direcionamento. Eu sou especialista em produção de vídeos em real time para eventos presenciais. Só que eu faço fotos corporativas, eu faço identidade visual, eu faço várias outras coisas que me dão também um faturamento. Só que para isso, eu preciso ter um chamariz. Você sempre precisa ter um chamariz. Eu estou assessorando, o Nicolas vai vir depois aqui, ele é dentista também. Ele está querendo ser referência na área de facetas.
Então, o que acontece? Ele estava aparecendo só cliente de limpeza e de tártaro e ele não queria isso. Aí eu comecei a ver o que ele fazia. A comunicação dele era, às vezes ele mostrava tártaro, às vezes mostrava limpeza. Então, quando o cliente olha para o Instagram dele, ele é só um dentista. E ele é muito bom nas facetas. Então, ele tem que agora focar só nisso. E aí, o que sobra, quando a pessoa te conhece, aí ela vai para as outras coisas. Entendeu? E outra, tem que ver se essa sua especialização realmente é o que as pessoas realmente querem. Então, eu tenho muita procura da parte da harmonização também. E aí eu faço a parte da harmonização cirúrgica. Ah, legal. Só que assim, eu coloco o dente e também faço a parte de lipo de papada, enfim. Aí, isso aí é muito bom. Então eu tô sendo agora mais procurada para essa parte estética, né? Perfeito. E aí a outra parte tá ficando um pouquinho de lado. Então acho que eu tenho que escolher algo Tem que olhar pra pro seu... focar e Isso. depois o que vier junto, né? Você como empresária, agora, você é empresária, você tem que olhar para o seu negócio, para o seu CNPJ e falar o que é saudável e lucrativo para o meu negócio. Se lipo de papada quer cortar aqui, eu vejo uns turcos fazendo, a mulher entra com 60, volta com 30 anos. Eu falo, nossa! Então, e isso te dá um bom dinheiro, não dá? Então, às vezes, você tem que escolher coisas que te dão mais dinheiro para que você foque e se torne referência, e aí você faz outros planos de marketing menores para as coisas que faltam. Por exemplo, lá na clínica, o laser de CO2 é um laser muito bom. Ele é dos lasers, eu acho que é o que mais tem alto investimento, tanto para a gente, quanto a gente faz, tanto para o cliente. Então é ótimo. Então a gente começou a focar, a gente é especialista nisso. Tem gente que é especialista em lábio, tem gente que é especialista em nariz. Quanto mais especialista você for, mais autoridade você vai ter. Então, escolhe uma, duas coisas que você é top e foca nisso. Essa de cortar aqui assim, que vocês fazem, isso aí é o futuro. Muita gente vai querer. Ainda mais a galera que está nessa onda de Monjaro, que a maioria delas fica, né, que tinha papada, vai ficar mole, você vai estar na hora de pegar essa galera. E se você se tornar referência, todo mundo vai querer você. E se às vezes você vai olhar para o seu faturamento, você nem vai precisar fazer as outras coisas. De tanta gente que você vai ter ali. Aí vai chegar um momento que você vai fazer tanto que você vai treinar outra pessoa para fazer aquilo ali, e aí você vai fazer outra coisa. Aí você vai sair do operacional e vai começar a se tornar estratégico. E isso é um papo que vocês vão escutar muito aqui, tá? Vocês que são empresárias, tá? Desculpa você que é gerente, mas em um momento se você for, então faz sentido também. Vocês hoje estão alocados dentro do operacional de vocês. Todo mundo faz as coisas, o serviço, ou alguém nem está fazendo mais? Todo mundo tem que botar a mão na massa. Isso a gente chama de empresário operacional. Ele é o CLT Premium. Ele é o CLT Premium. Por quê? Porque ele está lá trabalhando, fazendo. E está tudo bem. É o que vocês fazem. Às vezes vocês gostam muito de fazer. Eu amo o que eu faço. Só que em algum momento vocês vão ter que sair desse momento de operacional e se tornar estratégico. O tempo que você está lá em cima da pessoa, você vai trocar por tempo de pensar nas coisas para frente. E essa é a grande virada. Essa é uma virada muito dolorida, muito difícil de você largar para alguém fazer, mas em algum momento isso vai fazer total sentido na cabeça de vocês. E vocês não vão estar só de mim, vocês vão estar de todo mundo que está aqui, da Betânia, do Jorge, do Harry, da Kelly, de outros empresários, e é isso que escala. É isso que muda vocês de uma empresária CLT para uma empresária de verdade. Tá fazendo sentido? Pode perguntar. Concordo que é mais difícil, por exemplo, eu não gosto de rock. Gosto Tá. de estética. Aham. Eu faço cirurgia na boca da pessoa. Perfeito. É mais difícil fazer o teu marketing em cima da dor da pessoa. Depende. Existem, obviamente, eu não posso ser hipócrita. Existem coisas mais fáceis de vender no marketing do que outras. É difícil demais vender algumas coisas. Só que aí que tá. Quanto mais você se tornar especialista nisso, você vai se tornar uma referência disso. Você tem que obrigatoriamente se tornar referência. Porque senão nem o marketing, nem nada vai te salvar. Se não vai ser o marketing que vai te ajudar, quem vai te ajudar? A não ser que você saia por aí com banners e bandeiras, essa é uma opção, eu acho que você não vai querer. Mas na internet você se tornar uma outra coisa. As pessoas têm que te olhar como uma referência, correto? Elas têm que criar conexão com vocês. E você resolve a dor futura de algo, correto? Você pode ensinar essa pessoa sobre como evitar isso. E se acontecer, ela
procurar você. Então tem muito dentista que fala assim, vamos supor, vou fazer uma coisa bem esdrúxula, um exemplo bem simples. Cárie. Não dá muito dinheiro, mas é só para dar um exemplo. O doutor ali vai ficar toda semana ensinando doces e frutas que você pode ou não comer, para você não ter cárie. O que você tem que evitar, comer doce à noite para escovar o dente, são coisas simples, conteúdo simples. Só que quando você tiver cárie, você vai lembrar daquele doutor. E é isso que você tem que entender. Você tem que se tornar uma pessoa que vai ficar dentro da gaveta da pessoa. Mesmo sendo só uma referência de conteúdo. Para o dia que você precisar, você vai falar, é ela que vai me ajudar. Porque toda vez que você vai precisar de alguma coisa, você para em algum momento e pensa, aonde que eu vou resolver isso? Nossa, eu preciso comprar um tênis da Nike. Deixa eu lembrar, aonde que eu tenho um tênis bom da Nike? Aí eu falo, o tênis que fit lá do shopping eu comprei uma vez, é uma qualidade muito boa, é original. Tem o chinesinho dali, mas o chinesinho eu sei que é falsificado. Você tem que fazer com que a pessoa, quando ela parar para pensar em algo que ela vai resolver, ela lembre de você. Se em algum momento a pessoa para e fala assim, nossa, eu preciso esticar meu rosto, ele está muito flácido. Mas a Betânia me mostrou uma vez que o bioestimulador de colágeno em 5 meses deixa a pele durinha. É ela. É isso. É nesse momento que você tem que fazer. Então, como você trabalha com a dor quando acontecer, você tem que resolver. E Hoff não precisa ser só você, não é a salvação. Você está num caminho mais difícil, mas não é o mais impossível, entende? Tem até trabalhos um pouco mais complexos do que esse. Mas se eu for te dar uma dica continue criando conteúdo, mesmo que o resultado não venha na hora, em algum momento ele vai vir bem grande. Faz sentido para você? Faz. Tem alguém mais uma pergunta? Podemos continuar? Show de bola? Vamos lá. Comunicação versus marketing. Isso aqui eu coloquei bem desse jeito, porque quando a gente dá aula, as pessoas acham que uma coisa é contra a outra. Uma coisa é uma coisa, marketing é uma coisa. Você sabe o que é marketing, na verdade? Sabe o que é marketing digital? Sabem diferenciar? Se alguém te explicar o que é marketing? O que é marketing? O que é marketing? Tudo, né? Exatamente isso. Marketing, se a gente fosse resumir, é comunicação. O que é marketing digital? Comunicação digital. Marketing não é algo que foi inventado agora. Existe desde os milhões antes mesmo do digital. Existe um marketing inbound, marketing outbound, que numa aula de marketing a gente explica. Inbound é quando é um marketing dentro de algo, dentro do digital. E outbound é quando está fora, no outdoor. E o que o outdoor faz? Ele comunica. Claro. Social selling, sim. Na minha percepção, posso estar errado. Social selling é quando você cria uma estrutura onde o seu inteiro social vende algo. Tipo, por exemplo, quero ver, na minha concepção, posso não estar ainda a todo dessa questão. É quando você cria uma estrutura completa, onde tudo que é feito lá é para vender. Então você é uma profissional da área de marketing, correto? Então o seu social selling é você. Você por inteira. Tudo que você faz, tudo que você fala, tudo que você mostra, tem um objetivo para vender. É basicamente isso. Mais ou menos isso. Mas depois eu posso estudar um pouco mais, te passar uma coisa mais específica sobre isso. É tipo a galera agora que está no TikTok Sell. Quanto mais eles estiverem na internet vendendo algo que é feito para uma percepção social, mais vai funcionar. É muito complexo explicar isso sem eu saber exatamente 100%. Então eu acho que é melhor eu estudar um pouquinho mais e depois te explicar. Pode ser? Senão eu também vou acabar confundindo eu e vocês. Aí vai ficar todo perdido. Então comunicação versus marketing não existe. Então a partir de agora tudo é comunicação. Tudo é sobre como falar, o que mostrar. Storytelling. Já ouviram falar dessa palavra em inglês? Quem nunca ouviu falar sobre storytelling? Nossa, que legal. Show de bola. Storytelling, eu digo que antes eu era um videomaker. Agora eu sou especialista em storytelling.
Realmente, eu me tornei um especialista em storytelling. Por quê? Porque eu aprendi a contar histórias. Eu aprendi a contar qualquer coisa. Então, storytelling basicamente foi construído para você saber construir uma história. E quando a gente fala construir uma história, parece que o cara vai criar uma história de um filme. Mas tudo que você está fazendo é uma história. Eu vou construir um vídeo final para vocês aqui sobre tudo que a gente teve aqui. Só que se eu começar de uma fala aleatória, um depoimento aleatório e sem conectar uma coisa com a outra, eu não tenho uma história, eu não tenho um storytelling. Já ouviram falar sobre Jornada do Herói? Poucas pessoas. Jornada do Herói é uma estrutura. Todo filme que você assiste de herói, acontece uma jornada. E esse storytelling é o seguinte: primeiro você mostra o cara, aí você mostra as dores dele, aí você mostra uma paixão, aí você mostra um problema, aí ele começa a resolver o problema, aí ele começa a se tornar muito bem, aí acontece uma frustração gigante, aí você fala, nossa, tudo vai acabar, vai dar tudo errado, aí do nada no finalzinho ele se torna um herói porque ele consegue no último minuto salvar alguma coisa. Essa linha que vai e desce de emoções é construída com storytelling. E as emoções que vocês constroem no serviço de vocês também fazem parte. Lembra quando eu falei para vocês que você tem que fincar a faca e girar a faca? Quando vocês forem construir um vídeo, o storytelling é a emoção. Você vai doer mais ainda. Mas aí você vai mostrar que existe uma solução. Ó, eu tiro a faca, mas ó, eu consigo colocar um negocinho aqui em você que você vai ficar tudo bem. E aí no final eu falo, mas sabe também como eu posso te ajudar a resolver? Eu sei resolver isso para você. Posso te ajudar? Sim. Como que eu faço? Ó, clica aqui na minha DM, me manda um direct que eu vou te responder. Então, o que eu faço com as pessoas em um vídeo, em uma comunicação? Tem que gerar emoção nela. Eu tenho que fazer com que ela, ai, tá doendo, nossa, doendo demais. Nossa, você vai me ajudar? Ufa, vamos lá. Isso é storytelling. É fazer com que a pessoa passe por uma onda de emoções. Ai, Roger, que coisa filosófica. Mas tudo é uma emoção. Vender botox é uma emoção. Qual que é a emoção? A pessoa tá com a ruga na testa, não quer nem sorrir mais, fica lá no modo neutro. Vai tirar uma foto e fica assim. Quem trabalha com emagrecimento, as mulheres não querem nem tirar mais, tipo, quer fazer umas posições super complexas, assim, ó. Então, às vezes, você mostra para ela que isso está doendo nela. Então, eu vou te ajudar a resolver isso. Isso é storytelling. É você fazer com que a pessoa acredite em você através de uma história que você está contando para ela. Louco isso, né? Mas quando você olha para o seu negócio, para e fala, como eu posso construir uma história para que a pessoa acredite? E não é mentir, tá? Não venha mentir na internet, falar. Isso é um erro gigantesco. Eu preciso falar isso. Eu preciso falar isso. Houve um momento, uma marsalzice nas coisas, que as pessoas começaram a achar que marketing era falar qualquer coisa a ponto de ter que forçar o máximo possível a pessoa acreditar naquilo até o momento que começa a mentir. Mentir que ela vai conseguir se tornar um milionário em 3 dias. Mentir que ela vai conseguir... Então essa mentira, ela só tem um resultado. A frustração. E eu vou dar uma mentira de marketing que está na realidade de vocês, que vocês enfrentam quase todo dia quem gosta muito. Quem nunca foi impactado por uma propaganda do McDonald's, de um lanche maravilhoso, e quando você abriu a caixinha tinha um lanche amassado desse tamanhozinho. O que isso aconteceu com você? Você tinha uma expectativa muito alta. E o que ela aconteceu? Frustrou. Então, cuidado com uma coisa. Quando vocês forem construir a história de vocês, lembre-se de serem reais e verdadeiras. Vocês podem aumentar um pouquinho, dar aquele ênfase, mas nunca mais do que vocês possam entregar. Porque senão vocês frustram as pessoas. E a frustração é o pior sentimento. Isso acarreta ela falar mal de você para outras pessoas. A coisa que eu mais adoro fazer é o inverso disso. É as pessoas não darem nada para mim. E aí eu entregar tudo para elas. E aí elas falam, nossa, irado, esse cara é demais. E aí às vezes eu fiz só o normal. Eu só não menti para elas. Às vezes eu fico fazendo os vídeos assim, ó, quietinho, ninguém vê nada. Ah, tudo bem. Igual a Betânia explicou para vocês hoje do vídeo inicial dela. Ai, senta aí, grava. Aí a pessoa fica, nossa, mas esse cara é tudo torto, vai me entregar um vídeo horrível. Aí do lado eu entrego um vídeo bom, ela fala, nossa, esse cara é demais. Mas na verdade eu criei uma régua de frente nela.
Então na internet, se vocês forem criar uma régua alta para chamar a atenção delas, lembre-se de cumprir isso, porque senão cai. Show de bola? Então com sono? Certeza? Tá bom. Então vamos lá. Tem só mais 1h30 de slide. Não, calma lá. Isso aqui. Não seja confuso. Não seja prolixo. Você sabe disso? Sabe? Tipo, redundante. Sabe, já conversou com aquela pessoa que vai falar assim: ah, o meu celular ele é branco. E ela fala 18 vezes que o celular é branco e de diversas formas, e você fala: eu já entendi que o seu celular é branco. Isso é, você está gastando o tempo da pessoa. E na internet você não tem tempo nenhum para gastar. Você tem 20 segundos para você falar um vídeo inteiro e fazer com que a pessoa acredite em você. Então, não seja confuso. Seja estratégico. Fale só o que ela precisa saber. Faça ela acreditar em você e fala obrigado. Na internet, quanto mais tempo você gastar da pessoa, menos a pessoa você vai ter. Aqui na palestra, vocês se disporam a sentar aqui, a assistir. E se eu ficar sendo prolixo com você, ficar no mesmo slide 18 vezes falando, você vai falar: meu, eu não aguento mais, passa esse slide, fala de outra coisa. Então eu venho para falar para vocês só o essencial. O que eu faço às vezes numa palestra que eu não faço na internet é, eu reforço a ideia para que vocês realmente captem. Mas eu não vou ficar falando a mesma coisa toda vez, senão vocês não querem mais. E na internet, não sei. E para você ser confuso explicando algo para alguém, é muito fácil. É muito fácil. Por exemplo, o caso dela ali, que ela fala sobre coisas complexas e pecaminosas, diferenciadas. Ela tem algo muito bom. Mas se ela não souber explicar, é confuso, não entendia, vai iluminar o quê, mulher? Não quero grande, pequeno, o quê? Não estou entendendo. Se o seu receptor não está entendendo o que você está falando, qual que é o problema? Do emissor. Então, não seja confuso, não seja prolixo, e por favor, não seja prolixo também na realidade. Começa a perceber, peça para alguém ver se você não está sendo chato, falando a mesma coisa 10 vezes. Aquela reunião que era para durar 10 minutos, dura 40 minutos, porque você está no mesmo assunto falando da mesma coisa. Vocês já enfrentaram pessoas assim, já? Legal conversar, né? Estamos na era que precisamos convencer para crescer. Isso aqui já, a gente está chegando no final dessa aula, mas eu quero que vocês entendam, então, o resumo disso tudo que eu disse para vocês sobre comunicação, que marketing é comunicação, que vocês estão aqui e vocês precisam saber o antes de dar o play do vídeo, que vocês precisam saber o que falar, como falar. Lembre-se sempre de que o seu crescimento vai se dar a partir do momento que as pessoas acreditarem em você. Pessoas compram pessoas. Então, se eu vendo procedimentos, não é só a minha mão e a agulha que tem que aparecer. Tem que aparecer minha voz, eu tenho que aparecer para eu poder convencer e finalmente começar a crescer no digital, crescer como profissional e tudo mais. Isso aqui eu já falei para vocês, não é sobre o que falar, mas também sobre o que mostrar. Lembre-se sempre, então, de falar e de mostrar. Mostre sempre o que vocês estão fazendo, o que vocês estão falando, explique para eles isso aí. E por último, acho que não, deixa eu ver. Por último, mas não menos importante. Isso é quando a Betânia me conheceu, ela disse que isso aí foi uma frase muito importante. Seja intencional em tudo que você faz. Tudo que você fala, ele não volta. Ele vai. Então você tem que ser intencional em tudo que você faz. Então se você está fazendo uns stories, aquilo tem que combinar com alguma coisa que você vai fazer. Se você vai falar sobre Botox no seu feed, quando a pessoa clicar no seu feed para olhar, ela tem que acessar seus stories e você está falando sobre Botox também. Se você está falando sobre cirurgia de papada, quando a pessoa se interessar por aquilo, ela tem que abrir o seu Instagram e o seu Instagram está comunicando aquilo pelo menos. Ela não pode entrar num funil onde você foi chamativo com alguma coisa e não encontrar nada. Isso é uma coisa que acontece muito. Você vai lá, contrata uma agência. Agora eu vou falar sobre laser labial. Vou jogar laser labial nas pessoas. Ela abre o teu perfil, não tem um post de laser labial. Não tem um stories, não tem um destaque, não tem nada que te fala de laser labial. Como eu vou convencer essa pessoa de algo? Então,
tudo que você for fazer, tudo você tem que imaginar agora assim. Eu vou vender, me fala uma coisa que você vende. Harmonização em geral, fala uma coisa que é muito boa. Full face. Fiz um anúncio de full. Agora, tudo que vocês vão fazer sobre full face, tem que imaginar que é uma. Tá frio, pessoal? Ele vai desligar? Esse é daqui. Tudo assim. Tudo que vocês forem fazer agora, imagine que tudo que você vai postar tem que ser uma campanha. E o que é uma campanha? Um conjunto de coisas. O meu stories tem que combinar com o meu feed, com a minha fala. A Betânia gosta de combinar até a roupa que ela vai usar. Por exemplo, por evento. Quando ela ia fazer os anúncios do evento, ela usava um blazer verde-limão. Porque tudo tem que ser intencional. Ela quer transmitir uma coisa mais séria. Porque é para profissionais. Putz, vamos prender o cabelo para trás. Porque eu preciso passar isso. Só que isso são detalhes. Só que detalhes fazem a diferença. Tá? Eu acho que... Vocês têm perguntas? Alguma pergunta específica? Pode falar. Peraí, deixa eu dar o microfone para você. Cadê o microfone? Lá. Saque. Por exemplo, lá na clínica, a gente tem várias coisas, tanto spa quanto tratamento facial, corporal, íntimo, depilação a laser, harmonização facial. E eu tenho o meu profissional. Como abordar tudo isso no da clínica, né? Igual você falou, tem que ter o labian, tem que casar. Então, como que eu abordo tudo isso no store, nas postagens? E o meu, eu dedico mais à harmonização íntima e o facial, né? Então, eu tento postar mais ou menos... Você pode, primeiramente, você precisa se organizar. Você criar um cronograma. Tal dia eu vou fazer isso e tal dia eu vou fazer isso. Então, na clínica lá, é spa. Então, na terça-feira eu vou falar de spa, os stories tem que falar de spa e tem que ter um destaque de spa. Porque você tem que imaginar o percurso da pessoa. Se ela veio do Reels, ela tem que ter um Reels, tem que ter uma foto, ela tem que se conectar. Se você não tiver isso escrito, desenhado, eu vou fazer isso, você vai fazer de qualquer jeito. Eu vou postar aqui, eu vou postar lá. Essa é a primeira coisa da sua clínica. Você pode atender tudo, mas reserva pelo menos assim, cada dia para você falar de alguma coisa. Para não ficar um embolo de cada coisa. Tanto que a gente criou lá para a social media, nos stories vai falar bom dia, depois vai falar de Lavian, depois vai ter meio-dia, vai ter um post de Lavian, 5 horas da tarde vai ter um carrossel de Lavian. Então quando a pessoa entrava, se conectava, entendeu? Então ela olhava para o perfil da clínica assim. Aí vamos lá para o seu perfil. No seu perfil você ainda é B2C, então os dois é empresa para cliente. Então lá no teu perfil é outro cronograma. Só para você. Então, um cronograma para clínica e um cronograma de postagem só para você. Então, essas coisas que você vai falar sobre esse tema tem que ser no seu. Só que o seu não vai comunicar com a clínica, tá? A não ser que você queira, para fortalecer sua clínica, fazer um collab, alguma coisa assim. Mas uma é uma persona e a outra é outra persona. Eu vou falar isso com vocês sobre persona no dia de hoje e no dia de amanhã. E aí vocês vão começar a entender para quem você conversa. Então, o seu perfil conversa com uma pessoa e a sua clínica conversa com outra. Então, uma tem um cronograma e a outra tem outro. Então, a segunda-feira é para homem. Então, você vai fazer post para homem. Terça é de clareamento. Quarta é de cirurgia, da cirurgia de cesárea. Então, cada dia você vai falando de alguma coisa e aí você vai deixando... a pessoa tem que olhar. O seu destaque tem que ter os seus produtos. Os fixados, isso é muito importante. Os fixados, os 3 fixados que você tem no seu perfil, tem que resumir quem é você, o que você faz e o seu trabalho. Então quem é você, para ela entender quem é a clínica, qual é o principal produto e serviço que ela faz e um resultado. Às vezes você falando sobre isso. Isso já é um resumo super legal para a pessoa entender quem é você. No seu, quem é você, o que você faz, qual que é o seu principal problema que você resolve e aí coloca ali os procedimentos, alguma coisa assim, Só que aí tudo depende da comunicação. Só que é só escrevendo, digitando, Trello, como assim, Trello? Sim. Trello, ClickUp, documento, Excel, sei lá. Mas você precisa organizar. Você tem estagiária, atendente, alguém que pode sentar com você e te ajudar? Agora não. Tá, mas em algum momento você vai ter. Tá, por quê? Porque às vezes sozinho a gente tem a nossa cabeça assim, cheia de coisas. A gente consegue extrair 1, 2, 3.
Quando tem outra pessoa perguntando, você vai tirando. Eu faço isso com os meus clientes. Quando eu vou gravar eles, eu falo, cara, só fala. Ele começa a falar. Eu falo, mas e se você pegar isso e falar aqui? Se você pegar isso e falar aqui? Ele vai falar, nossa, super legal. O que eu vou fazendo? Eu, como um cliente normal, vou perguntando para ele, pegando as ideias dele, e aí, às vezes eu ia gravar 2 vídeos, eu tô gravando 10. Porque eu pego vários assuntos e vou montando. Então você precisaria, para vocês também, é bom ter uma outra pessoa para te ajudar a tirar essas ideias de você. Mas eu vou explicar mais na criação de conteúdo para isso. Beleza? Mais alguém? Não? Já? Oi. Sim. Porque a mentoria de vendas é um serviço que agrega no serviço de marketing. Então, ela precisa do marketing para vender, né? Então, tudo se conecta. Qual que é o jeito certo de... Quantos perfis preciso ter? Tá certo isso? Tecnicamente, você tem que ter o mínimo de perfil possível se você fala da mesma coisa. Se algo é muito diferente do que você faz... Por exemplo, assim, ó, pensa no B2C para B2B. A mentoria, você faz para os empresários ou você faz para o cliente? Cliente. É empresário. Então, uma é uma persona já. São empresários em transição de carreira ou em começo de escala de negócio. Então tá, aí eu falo sobre isso no meu perfil pessoal. Aí eu vou lá e posto uma foto da minha filha. Assim, eu venho do marketing, só que eu faço gestão de marketing, então a minha especialidade é gestão de empresas, né, comercial, enfim. Eu faço a gestão da agência, né, então eu sou o social media, então por isso essas dúvidas. Então tá, eu tenho o meu perfil, aí eu estou falando lá de vendas. De repente eu posto uma foto da minha filha. Tudo bem. Aí, mas isso não confunde? É que dentro do seu cronograma semanal, você pode ter um dia do lifestyle, que é o dia que a gente fala sobre que nós somos seres humanos também. Mas no seu perfil, quem é o seu produto é você. Você é a pessoa, é a mentora, então as pessoas compram... Nossa, obrigado, estava precisando. Você é o produto principal do seu perfil. As pessoas vão comprar você porque você é a mentora de vendas para empresários que estão passando por transição. Isso. A sua agência atende outras coisas. Na verdade, a agência é só para quem é mentorado. Eu não presto serviço B2B se a pessoa não for mentorada. Ela é um plus da mentoria. É um plus da mentoria? Então ela não é nenhuma empresa, ela é um serviço. Não precisava nem ter Instagram. Não, ela é uma marca. Uhum, é uma marca dentro de um curso, como se fosse. Mas não é um curso que você agencia, né? Eu tenho os prestadores de serviço ali porque na mentoria surge a necessidade, então eu tenho que prestar serviço ao invés de pedir para a pessoa ir contratar outra agência, eu tenho ali a equipe que presta serviço. Entendi. Mas por que você tem um Instagram se você não vende para fora? Não, ele tá lá parado, tanto que já faz um tempão que eu não vejo, ele tá lá parado. O que eu tô falando agora, eu tô ouvindo tudo que você tá falando e tô alinhando aqui. Sim. O que eu vou fazer, né? Então, para começar outro ano, hora de plano de ação, enfim. O que é o certo? A comunicação vir do meu Instagram pessoal. Porque o que eu entendi é isso. Isso. Por isso que eu perguntei de social sério. Você tem que ter um pilar, algo que é super forte. Por exemplo, a Betânia, ela tem o Instagram do evento. Só que a maioria das pessoas veio atrelada à Betânia. O Instagram do evento a gente está usando, por enquanto ele não tiver uma vida própria, como um lugar de portfólio. Porque o evento está acontecendo e a gente está vendo para ali. Mas a gente está fazendo um trabalho de alimentar ele para que ele vá crescendo e em algum momento ele se torne uma vida só. Porque até esse momento chegar, o Instagram da Betânia é uma prioridade máxima. Só que aí depende da persona que está conversando. Por exemplo, assim, se você tem mais que 2 personas no seu perfil, elas já se perdem. Porque uma veio através das vendas, a outra veio através de outras coisas, e as duas falam assim, pô, mas esse perfil que não sei o que está falando. Não, eu só comunico venda mesmo. Só venda. Então foca no seu perfil. E essa sua agência pode ter o perfil dela, mas ela não, se você não vai vender para ninguém que não seja seu mentorado,
Ela é só um post seu. Comecei há 5 anos atrás como agência de marketing, então eu prestava o B2B pela agência. Depois chegou um ponto que era trabalho demais para reconhecimento de menos, e eu fui indo para faculdade de gestão de negócios e inovação, enfim, fui me especializando em outra área e fui desenvolvendo outro negócio, e percebi que a agência agregava valor à mentoria. Sim. Então eu continuei com a equipe ali prestando serviços, mas é um plus, eu decidi não pegar mais por fora, né? Porque eu trabalho a consciência junto na mentoria, enfim, o cliente dá muito menos trabalho. E aí eu parei de mexer no perfil, mas ele existe, tá lá. Se pegar os vídeos, são os meus primeiros vídeos de 5 anos atrás, são cômicos. São cômicos, são todos lá. Um detalhe que você falou ali de, eu posto a foto da minha filha, você tem que olhar assim, o perfil é seu, você pode se você quiser. Mas qual que é a prioridade do meu perfil? Se tornar um perfil de autoridade para venda, para que as pessoas acessem ele e tenham conteúdos que vão agregar ela e anúncios, ou eu quero um perfil pessoal mesmo? Aí porque daí eu caio na armadilha de ser aleatória. Não pode. Porque daí, tipo, eu tô lá seguindo uma linha, de repente eu vejo uma coisa muito fofinha da minha filha, eu não resisto, vou lá e posto, fica no meio. Mas aí quantos posts da sua filha você faz por semana? 6? Aí não dá. Uns 2 por dia acaba acontecendo, porque ela é muito engraçadinha. Nos stories. Nos stories. Olha, não é ruim. Nos stories eu acho que não tem problema. No feed seria, porque quando você... Não estou dizendo que você não gosta disso, não é pra você postar sua filha. Mas, por exemplo, vamos supor, eu entro no seu perfil, tem 4 posts da sua filha e uma da sua mentoria. Não. Isso causa um desbalanço. No feed só tem acho que um dela, e bem lá atrás quando foi criado aí tem mais, enfim. Só cuidado com outra coisa. Os stories é assim, ó. Você gosta muito da sua filha, mas eu acho que as outras pessoas também não gostam tanto. Não que as pessoas não gostam de criança, mas elas não se interessam tanto pela sua filha. Então, tenta agregar bastante valor nos seus stories, para que as pessoas gostem de ver os seus stories. E aí, quando aparecer a sua filha, bonitinha. Agora, se toda vez ela pensa, ela vai postar a filha dela de novo, aí as pessoas não vão acessar você. Não, na verdade, se eu postar uma sequência de 10 stories, o que dá mais engajamento é o da minha filha. Não, tudo bem, mas... Ou eu tô produzindo muito mal outro conteúdo, não, ou minha filha realmente é engraçadinha, não sou eu que acho. É que isso entra num papo muito interessante que a gente fala sobre rede social. O que é uma rede social? É um lugar onde você está ali para descontrair socialmente. Então, coisas que são normais dão mais engajamento do que alguém querendo te vender mentoria. Então, realmente isso vai acontecer. Se você posta foto sua na piscina ou na praia, vai dar mais engajamento do que você lá explicando para ela como ela pode ganhar mais dinheiro com marketing. Isso é real. Porque tudo que a gente está fazendo que dá a entender que é uma publicidade, as pessoas, não quero. É tipo quando você assistia televisão antigamente, tô assistindo ao Faustão, aí alegria, aí vamos pro Recanto do Plim Plim, aí vem a propaganda, que chato, não quero ver. Não beber água, né? É um momento que você, deixa eu ir no banheiro agora. Então a gente tem esse pensamento de tudo que é propaganda, a gente quer evitar. Por isso que eu estou tentando explicar para vocês que comunicação, e eu acho que faltou falar isso para vocês. Instagram não é uma vitrine de loja. Vocês não estão lá para colocar a vitrine de loja, escolha seu produto. Vocês têm que vender o peixe de vocês sem falar que está vendendo o peixe. Olha o peixe que bonito, olha essa tilápia aqui que legal. Essa tilápia é muito boa para comer fritinha, gostoso, né? Valeu. Aí depois ela vai te comprar. No meu caso, às vezes eu faço vídeo de tarde cozinhando comigo. Super legal. E está indo explícito o seu trabalho. Dá um notebook para ela, já bota ela para fazer planilha. Não, real, isso aí dá pra fazer, porque ela senta do meu lado com o note de brinquedo dela, quando é a noite que ela chega da escola, e ela fala, vamos trabalhar junto, mamãe. É isso. E aí, isso aí dá pra Você pode criar até um quadro com ela, não que você precisa, mas você pode criar um quadro com ela, tipo assim, toda quarta-feira eu e minha filha trabalhando, aí você cria umas interações com ela, você vai explodir. E, intrinsecamente, tá ali, você é do marketing, as pessoas, nossa, que é a mesma questão dela, às vezes você não consegue ver direto, mas a pessoa vai lembrar de você quando você for falar de marketing. Teve um post que me deu muito reconhecimento, eu estava numa reunião de empresárias, né, que é uma comunidade lá de Florianópolis, enfim.
uma reunião semanal que acontece lá. E ela era a única criança de 3 anos, sentadinha no meio da roda, assim, toda descolada, assim, todo mundo falando sobre empreendedorismo. E aí eu postei, falei, qual que é a chance dessa criança crescer e não querer empreender, né? Legal, assim. E daí aí, aquilo ali linkou, sabe? Mas às vezes eu tenho dificuldade, eu acabo caindo muito na armadilha de ser aleatório. Você resumiu o que eu falei agora. O que você postou a foto da sua filha, como qualquer um postaria, mas você escreveu algo que fez total sentido. Você escreveu isso, né? Escrevi. Então você comunicou. Então, o resumo da minha palestra inteira não é só o que você mostrou, mas como você mostrou. Como ela colocou. Você fazendo com o seu filho, você poderia ter postado, eu e meu filho. Mas daí, se você escrever lá, me ajudando ao futuro cozinheiro que vai empreender na Alegre Fit. Nossa, a galera fala que legal. Então, tudo que você conseguir linkar, não tudo, tá? Vocês podem ter uma vida normal também. Quero postar foto eu comendo um bolo e só. Não quero escrever nada, tá tudo bem. Mas é bom ter intencionalidade. Eu falei de ambiência sem falar a palavra ambiência, né? Agora eu entendi, tá? Eu vou tentar ser menos aleatória. Ser aleatório é legal. Hoje caiu essa ficha aqui. Falei, pô, sou eu. Sai. Obrigado. Galera, muito obrigado por vocês terem ouvido um pouco mais sobre comunicação. O que eu estou fazendo é dividindo os conhecimentos para que fique mais fácil para vocês entenderem. Aí no final é tipo um quebra-cabeça. Agora é um pedaço de quebra-cabeça. Aí vocês vão montando. No final, não só meu, de tudo. No final de amanhã vocês vão me falar se isso fez ou não sentido. Se isso tudo juntou ou não. E não esqueçam, tem que anotar, tem que escrever. E o melhor de tudo, tem que fazer. Vai chegar lá segunda-feira, terça. Esqueci, amnésia. É normal isso. Tem 2 coisas que acontecem com as pessoas que fazem curso. Amnésia ou obesidade mental. A obesidade mental é, estudei um monte na cabeça desse tamanho, aí não faz nada. Dói a cabeça, tanta informação. Então, divide as suas tarefas. Agora eu vou melhorar a minha comunicação. Então, eu vou fazer isso. Agora eu vou melhorar o meu posicionamento que a Kelly vai me explicar. Então, vai fazendo de pouquinho em pouquinho. E não seja as pessoas da amnésia. O pessoal da amnésia dá uma tristeza. Chega segunda-feira, parece que o que eu fiz no final de semana sumiu da mente, assim. Galera, quem tem TH não toma vingança, calma lá. Não! Virou mercado aqui já. Quero comissão. Não pessoal, muito obrigado, viu? Vou estar com vocês em outras palestras, acho que até hoje tem um outro assunto para falar com vocês. Mas agora eu quero chamar a minha digníssima aqui para continuar esse evento maravilhoso com vocês. Muito obrigado, viu? Vai virar o microfone? Não, vou colocar no celular aqui. Tá. Não precisa tirar foto porque eu vou ficar até aí. Preciso falar alguma coisa? Quer uma... Um aplauso, obrigado, pessoal. Então, beleza, então. Maravilhoso, meu bem. A gente vai bater foto depois. Vou ficar. A gente vai... Amanhã ele vai falar de novo também. Vai trazer um pouquinho mais de conhecimento. Hoje você fala de novo? Sim. Hoje eu vou falar uma palestra sobre como vocês podem vender no digital e como vocês podem ter um lucro a mais fazendo outra coisa no digital. Ótimo. Então tá bom. Já solta aqui meu slide? Então tá, gente. Eu falei que tudo vai fazer muito sentido de tudo que a gente está aprendendo e tudo que vai passar por aqui vai se conectar para trazer... Cadê o passadorzinho aqui? Deixa eu desligar ele. Tá. Vamos falar de um assunto que eu amo. Eu amo. Que é sobre vendas, tá? A arte de